Olá, um recado rápido antes de começar a aula aí do nosso módulo de Fundamentos de Design. Se você quiser apoiar e também quiser ter acesso aos materiais de todas as aulas deste módulo, considere adquirir a versão paga deste módulo. O link para a versão paga está aqui abaixo na descrição do vídeo. E também se inscreva aqui no canal para receber as notificações aí de quando novas aulas e novos módulos forem lançados, tudo bem? Recado rápido, muito obrigado e vamos à aula. Olá, tudo bem? Como você está? Então, conforme combinamos, essa será a primeira aula com conteúdo e esse conteúdo vai ser bastante denso porque é uma aula teórica e, como eu falei, as aulas teóricas elas serão bastante densas, com bastante conteúdo e ela vai ser uma aula mesmo, tá? Então se prepare, porque ela não vai ser aquele vídeo de 20, 15 minutos que vai explicar alguma coisa e no final você vai sair sem realmente entender o que é aquela coisa, né? Então essa aula vai ser sobre os fundamentos do design, a base de tudo. Ou seja, para você querer construir alguma coisa, você precisa de uma base bem fundamentada, uma base bem firme e forte. E toda a parte prática que você vai querer, que nós vamos construir no nosso projeto, ela vai se fundamentar nessa base teórica. Então é muito importante que você assista essa aula, que você passe por essa aula e que você também faça anotações conforme eu ensinei para você nas aulas anteriores, tudo bem? Então vamos lá. Então, o que a gente vai aprender nessa aula, né? A gente vai aprender as origens do design, ou seja, como que o design nasceu, como que o design se formou como design em si. A gente vai aprender as vertentes clássicas do design, o que são, como que surgiu. E depois as vertentes contemporâneas do design, o que são, como surgiu. E aí depois de ter visto todos esses tópicos, né, assim, desde as origens, desde as vertentes clássicas e modernas, a gente vai finalmente entender o que é design de fato, né? E depois, por fim, nós vamos entender o que é essa profissão designer, né? Aquele que exerce o design, o que ele faz, né? Então, o que é design, né? Lembra quando você está assistindo TV ou algum comercial de carro e aí você está assistindo, o carro passa assim, a câmera faz aquele movimento dinâmico, né? E aí você vê frases como novo design, design arrojado, design dinâmico, e aí você pensa e fala: achei o design desse carro muito bonito, né? Então isso é design em si? Não, isso não é design. Eu fico um pouco incomodado, né, quando vejo propagandas de carro e aí as pessoas falam, a própria propaganda fala desse negócio de design muito relacionado ao aspecto visual, né? Porque o design ele não é só aspecto visual, né? E nessa aula a gente vai entender isso. Você vai finalmente entender que design não é só isso, é muito mais. Então vamos lá. Design, né? Em sua definição formal, né? Ou seja, design é um verbo que se pronuncia design ou design. E aí, segundo um site, né, de definições de palavras, então design surgiu no final do século XIV, né, a palavra, né, o termo, que significa o quê? De fazer, dar forma, dar o propósito, e do latim designare, né, que é conceber, designar, é ter como finalidade, né? É um desígnio, né? Então, o design, em definição formal, é você pensar em algo, ou seja, conceber, designar, ou seja, objetivar, e aí ter como finalidade aquilo que você quer fazer. E aí você pensa, hã? Não entendi nada, né? Você falou me deu uma definição formal aqui, mas não explicou nada, eu não entendi. Beleza, vamos continuar. Só que para a gente continuar, né, para a gente entender isso, a gente precisa entender quais são as origens daquilo que a gente quer entender, né? E aí Heródoto, que foi um historiador grego que viveu entre 484 a.C. e 425 a.C., uma vez ele falou: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então vamos olhar um pouco para o passado do design, né? Vamos pensar então na origem do design, né? Como inteligência natural. E aí tem o Alena Yogina e
eu espero ter pronunciado certo o nome dele ou dela, e me perdoe se estiver errado a pronúncia, que é Lead UX no Spotify, aqui em ano de 2021, e tem um artigo escrito por essa pessoa, no qual, e aí tem um trecho, né? Essa pessoa fala sobre design com inteligência natural, e sim, falou que o estado atual do design, na verdade, é uma expressão assim, muito mais antiga, de infinidade de contextos históricos, e que remonta a 3 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos da África Oriental bateu uma pedra contra a outra para tirar uma lasca fina e usá-la como uma ferramenta. Ou seja, assim, os hominídeos, né, os homens da caverna, né, como na maneira mais assim, a grosso modo, né, de homens da caverna que a gente costuma falar, eles não tinham aquela inteligência intelectual mesmo de fazer as coisas e pensar naquilo como objetivo, né? Eles simplesmente viram que uma vez que de repente, por acidente, ele bateu uma pedra na outra, e aí essa pedra que foi batida saiu uma lasca fina, e aí quando ele foi ver, né, ele foi passar a mão naquela lasca fina, ele se cortou, e aí ele viu que ele podia usar aquela lasca fina para fazer outras coisas, como ele podia cortar um couro de algum animal que ele caçou, ou usar como qualquer outra ferramenta, né? Então isso foi meio que algo acidental de uma inteligência que veio de dentro dele, assim, por instinto, né? E a gente tem depois a inteligência técnica, que a inteligência técnica, que também é citada por essa pessoa no artigo, que cita-se o processo de design segundo Michelangelo, né? E Michelangelo, ele foi um escultor, pintor, arquiteto, poeta italiano, que viveu entre 1475 a 1564, e se você não conhece, ele é um dos homens renascentistas, né, da época da Itália, do Renascimento, né? E Michelangelo falou assim sobre o processo dele, ó: em cada bloco de mármore vejo uma estátua tão simples como se estivesse diante de mim, moldada e perfeita em atitude e ação. Eu só tenho que cortar as paredes ásperas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la aos outros olhos como os meus a veem. Ou seja, Michelangelo, ele já tinha essa inteligência chamada de inteligência técnica do design, que é assim, tinha o bloco de mármore, só que ele já sabia o que ele estava querendo esculpir, ou seja, ele já enxergava dentro desse bloco de mármore a figura que ele queria esculpir, ou seja, ele já sabia qual que era a finalidade daquilo, ele já sabia para qual finalidade ele queria aquele bloco, né? Aquele bloco de mármore, qual que é a finalidade que ele teria naquele momento, que era esculpir uma figura, no caso uma figura humana. Então ele já via a peça final, né? E ele só tinha que seguir um processo, um procedimento para chegar a esse objeto final, né? Essa figura final, que segundo ele estava aprisionada dentro do bloco de mármore. E aí, continuando, essa forma, né, de inteligência do design se desenvolveu gradualmente, né? Não foi de uma hora para outra, assim, dos hominídeos a Michelangelo foi um salto, né? Foi algo assim que foi sendo construído. Só que antigamente, né, os primeiros hominídeos não tinham essa inteligência técnica, né? Eles não tinham esses modelos mentais já pré-concebidos, ou seja, esses hominídeos eles não enxergavam, né, ainda que dentro daquela pedra lá bruta já tinha uma ponta de lança, por exemplo. E aí, a partir do momento que isso foi se evoluindo, começou a se separar, né, entre a era da pedra lascada, né, que era só aquelas lascas, para uma outra era mais evoluída, né? Isso por duas razões. A primeira é que as ferramentas de pedra, né, algumas ferramentas de pedra foram produzidas para fabricar outras ferramentas, né? Então começou-se a pensar já que aquela pedra lá tinha uma finalidade, que era produzir outras ferramentas, ou seja, outras pedras lascadas, né? E segundo, que esses primeiros hominídeos eles precisavam ser capazes de ver a ferramenta dentro de um certo tipo de rocha bruta, né, que estava por aí, que
era essa inteligência que Michelangelo tinha, né, de já ver o objeto final, né? Então os hominídeos eles começaram a ter esse pensamento, né? E aí começou a era do Paleolítico Superior, né? Onde os homens da caverna, né? Então ele começou a desenvolver essa inteligência e ele já sabia que aquela pedra, se for batida com essa outra pedra, eu vou conseguir uma ponta de lança ou uma faca para afiar a minha vara. Então, o design ele é um plano específico para a construção de um objeto ou sistema, ou para a implementação de uma atividade ou processo. E além disso, o design também pode ser o resultado desse plano ou especificação na forma de um protótipo, produto ou processo. E o verbo to design expressa esse processo de desenvolvimento, né, de um design, e que em alguns casos a construção direta de um objeto sem um plano prévio explícito, como artesanato, alguma engenharia, codificação, design gráfico, e também pode ser considerado como uma atividade de design, né? Ou seja, como nós vimos até agora, nós vimos que o design ele está relacionado a um processo, né? A você ter um planejamento de alguma coisa que você quer ter como finalidade e aí executar esse processo de desenvolvimento, né? E aí construir alguma coisa. Pode ser um protótipo, pode ser um produto, pode ser um processo. E além disso, o design também geralmente deve satisfazer certos objetivos e restrições. Pode levar em consideração questões estéticas, funcionais, econômicas ou sociopolíticas e espera-se que interaja com determinado ambiente, ou seja, satisfazer certos objetivos e restrições. Pensando lá no bloco de mármore do Michelangelo, né? O objetivo dele era esculpir uma figura humana, né? Só qual que era a restrição que ele tinha? As ferramentas, principalmente, que ele tinha na época para esculpir, e o próprio bloco de mármore que ele tinha, né? Que muitas vezes não era um bloco perfeito, assim, um cubo ou um paralelepípedo, de repente era uma enorme pedra meio deformada, e essa era uma restrição que ele tinha na hora de executar o projeto dele. E aí, os principais exemplos de design incluem projetos arquitetônicos, desenhos de engenharia, processos de negócio, diagramas de circuitos e padrões de costura, e muito mais, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, né, se até agora não ficou muito claro para você o que é design, né, vamos dar um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia, né, por exemplo, vamos fazer um omelete. Aí tá lá você, e aí você sente fome, você tá com fome. Aí você vai até a geladeira, você abre a geladeira e o que você encontra? Você encontra ovos, queijo e manteiga em bloco. E aí você pensa, tá, com isso, para satisfazer a minha fome, com esses ingredientes, né, com essas restrições que eu tenho, eu posso fazer um omelete. É isso, vou comer um omelete para satisfazer a minha fome. E aí você segue um processo, né, para você fazer esse omelete. O que você faz com o ovo? Você quebra o ovo e bate ele. Com o queijo, você rala o queijo, certo? E aí você mistura tudo, põe na frigideira, coloca a manteiga lá para fritar o ovo, né? Essa mistura aí, essa mistura que você acabou de fazer de ovo batido com queijo ralado. E aí, uma vez pronto, você se serve, você come. E aí você experimenta. E aí você descobre que faltou sal. E aí você coloca um pouco de sal. Então você fez uma iteração sobre o produto, né, que você acabou de construir, que foi um omelete. Então esse foi um processo de design de omelete, né? Um processo de produção de um produto, que no final esse produto foi um omelete para satisfazer sua fome. Ou seja, esse produto tem uma finalidade, né? Seguindo um processo e sobre algo que você planejou. E agora a gente vai falar sobre design em suas vertentes clássicas, né? E por que eu chamo de vertentes clássicas? Porque são disciplinas do design que sempre foram, são, hoje e imagino que sempre serão ensinadas nas instituições de ensino, né? Mas antes disso, vamos fazer uma analogia, né, sobre vertentes, né? Vamos fazer uma analogia sobre o rock. O rock, nós sabemos que tem as suas vertentes, né? Tem diversos estilos de rock
e cada estilo é uma vertente dele, né? Então a gente sabe que tem o rock and roll, a gente sabe que tem o classic rock, nós sabemos que tem o punk rock, e nós sabemos que tem o hard rock. E muitas outras vertentes, muitos outros estilos de rock, mas aqui eu só quis exemplificar para vocês, né, que a partir de um nó central, né, de uma semente, você consegue derivar várias coisas diferentes, né, que são as vertentes. E o design, ele segue também essa mesma ideia, né? Então você tem o design em si, puro em si, e depois você tem as suas vertentes clássicas, né, que são ensinadas hoje, sempre foram ensinadas no passado, hoje são ensinadas, no futuro acredito que continuarão sendo ensinadas, que é o que? O design de produto, o design gráfico, o design de interiores e o design de moda, que são disciplinas bastante antigas, assim, bastante antigas mesmo. E na minha formação, né, quando eu fui fazer o primeiro ano de design gráfico na Belas Artes, todas essas disciplinas aqui de produto, interiores e moda também eram ensinadas como cursos de graduação na Belas Artes, né? E Belas Artes é uma escola bastante tradicional de design aqui de São Paulo. Então vamos começar, né? O design de produto. O design de produto, ele na verdade é uma consequência de uma disciplina muito semelhante, chamada design industrial, né? E de acordo com a Industrial Designer Society of America, o design industrial, na verdade, ele é uma prática profissional de projetar produtos usados por milhões de pessoas em todo o mundo todos os dias. Os designers industriais não se concentram apenas na aparência de um produto, mas também em como que ele funciona, como que ele é fabricado e, em última análise, o valor e a experiência que oferece aos usuários, né? Então, a gente tem essa cadeira, né? Essa cadeira onde eu estou sentado, e essa cadeira aí que tem nessa foto, né? Então, esse design industrial, na hora de projetar a cadeira, ele pensou nisso, né? Em como a cadeira vai funcionar, né? Qual que é o valor da experiência que a pessoa que vai sentar na cadeira vai sentir, né? Essa cadeira é confortável, ela se ajusta bem às costas, ela se ajusta bem ao assento, né? É confortável para a pessoa que vai se sentar. E aí, com o tempo, um subconjunto de design industrial evoluiu para sua própria categoria, que foi o design de produto, né? E isso ocorre porque o design industrial hoje conota produtos físicos, como móveis, eletrodomésticos, enquanto o design de produto pode se referir a qualquer produto, mesmo até produtos físicos, como produtos digitais, como mobile apps, web apps e softwares, que a gente vê hoje em dia, né, os apps dos nossos smartphones, né, em si, que a gente vai falar um pouco mais pra frente aí sobre esse design de produto digital, né. Por enquanto a gente está na vertente clássica do design. E aí outra vertente clássica do design, como a gente viu, é o design gráfico. E o design gráfico, ele é um ofício bastante antigo e que remonta, né, aos hieroglíficos egípcios e até pinturas nas cavernas de há pelo menos 17 mil anos. Então o design gráfico é uma disciplina bastante antiga do design. Então o design gráfico é arte, profissão e disciplina acadêmica, né? Tipo, arte como, não tipo arte pela arte, né? Mas arte com finalidade, arte como o fazer daquilo, né? E consiste em projetar comunicações visuais destinadas a transmitir mensagens específicas a grupos sociais com objetivos específicos, ou seja, tem uma finalidade, né? Não é só você projetar alguma coisa pela sua própria coisa, né? É ter um objetivo. Então, portanto, é um ramo interdisciplinar do design cujos fundamentos e objetivos giram em torno da definição do problema e da determinação de objetivos para a tomada de decisão, através da criatividade, inovação e pensamento lateral, junto com ferramentas digitais, transformando-as para uma interpretação adequada. Ou seja, o design gráfico, ele tem você conceber, né, qual que é o problema que você está querendo resolver, e a partir desse problema que você está querendo resolver, você começa a determinar então qual que é o objetivo que você vai tomar para resolver esse problema. E aí, devido ao seu caráter interdisciplinar, o design gráfico pode ser realizado em diferentes áreas de aplicação, como branding, desenho técnico e artístico, sinalização, fotografia, edição de imagem e vídeo,
modelagem 3D, animação, programação e entre outros vários outros campos. Então, design gráfico é uma disciplina bastante vasta, dado que ela consegue permear diversas outras disciplinas, né? E aí agora a gente tem o design de interiores. O design de interiores, ela é a arte, daquela forma que eu falei, né? Não arte pela arte, mas a arte como o fazer de alguma coisa, e a ciência de melhorar o interior de uma construção para obter um ambiente mais saudável, esteticamente agradável para as pessoas que o utilizam. O designer de interiores é alguém que planeja, pesquisa, coordena, gerencia esses projetos de melhoria, ou seja, o design de interiores também tem uma finalidade na hora de você projetar o interior de alguma construção. E segue um processo também, planejamento, pesquisa, coordenação e gerenciamento de projetos. E aí o design de interiores é uma profissão multifacetada, que inclui desenvolvimento conceitual, o planejamento do espaço, a inspeção do local, a programação, a pesquisa, a comunicação com as partes interessadas em um projeto, gerenciamento e construção e execução do design. Ou seja, você vê que tem todo um planejamento, tem todo um processo a ser seguido para você conseguir projetar uma melhor experiência dentro do interior, né, de uma construção, né? E isso para as pessoas que vão estar lá dentro, que vão usar o espaço. E a busca pelo uso eficaz do espaço, o bem-estar do usuário e o design funcional contribuíram para o desenvolvimento da profissão de design de interiores contemporâneo. Ou seja, tem que ter uma função, né? E aí agora a gente chega no design de moda. O design de moda é uma arte de aplicar o design, estética, construção de roupas e beleza natural às roupas e seus acessórios. É influenciado por atitudes culturais e sociais, tem variado ao longo do tempo e do lugar. Ou seja, o ser humano está bastante relacionado à própria roupa que usa, né? Ao próprio estilo, né? Ao que diga que aquilo que você veste, aquilo que você é e aquilo que é o seu estilo de vida, né? Então tem muita influência assim sociocultural, né? É só ver assim a diferença da forma como nós brasileiros nos vestimos e como os norte-americanos se vestem e como outros povos de outros continentes, né? Do continente africano, do continente asiático, do continente europeu, nós vemos que tem essas diferenças de como as pessoas, né, se vestem sim, no dia a dia. E os designers, eles conduzem pesquisas sobre tendências de moda e as interpretam para o seu público e tentam criar roupas que sejam funcionais, ou seja, tem que ter uma finalidade, né, e que sejam esteticamente agradáveis. Eles consideram quem provavelmente usará a roupa e as situações em que será usada e trabalham com ampla variedade de materiais, cores, padrões e estilos, ou seja, eles têm que saber quem que é a persona que vai usar, né? Quem é que é a pessoa que vai usar aquela roupa e que em contexto, né? Em que situação, em que contexto será usada aquela roupa, né? E aí a gente viu, né, as vertentes clássicas, né, do design, e agora tem aquela música, né, do Legião Urbana, né, Eduardo e Mônica. E aí tem um trecho que falava: ela gostava do Bandeiras e do Bauhaus, Van Gogh e do Mutantes, do Caetano de Rambo. E Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. E aí aqui nesse trecho, né, nessa estrofe, eu destaquei o Bauhaus, né? E a gente vai falar sobre Bauhaus. Mas o que é Bauhaus? Então Bauhaus, ou Stadtliche Bauhaus, e comumente conhecida como Bauhaus, né, do alemão Casa da Construção, ela foi uma escola de arte alemã que operou entre 1919 a 1933, que combinava artesanato e artes plásticas, né? E vendo assim esse período, né, principalmente a data final, né, da escola de 1933, o que está acontecendo naquela época? Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né, 1933. E aí a escola tornou-se famosa por sua abordagem do design, que tentou unificar os princípios da produção em massa e a visão artística individual, e se esforçou para combinar a estética com a função cotidiana, ou seja, eles queriam fazer uma produção em massa do design, ou seja, de produtos, levando em consideração a sua função
ou seja, a finalidade que vai ter no dia a dia, sem perder a estética, né? A parte da parte visual, né? Da parte visual apelativa, né? Daquele produto que está sendo produzido em massa. E o estilo Bauhaus mais tarde se tornou uma das correntes mais influentes do design moderno, arquitetura e artes modernistas, design e educação arquitetônica. O movimento Bauhaus, ou seja, de tão forte, né, que foi essa escola, até criou um movimento, né, chamado de movimento Bauhaus, e teve uma influência profunda assim, no desenvolvimento subsequente em arte, arquitetura, design gráfico, design de interiores, design industrial e tipografia. Ou seja, além de ter um corpo docente muito forte, que também foi responsável, né, por criar esse estilo Bauhaus, a escola em si foi bastante icônica na época, até hoje é bastante icônica, porque influencia em tudo que nós produzimos de design hoje. E aí agora a gente vai falar sobre as vertentes contemporâneas do design, né? E aqui eu coloquei uma observação de lista não extensiva, porque hoje existem muitas vertentes do design, mas as que eu vejo, as que eu tenho visto, né, que são mais frequentes no dia a dia, principalmente em UX design, em design de experiência do usuário, são essas que eu vou falar agora, tá? Então, não é uma lista extensiva, o objetivo não é falar profundamente sobre elas, é mais dar uma visão mais ampla. E aí uma delas, que é a vertente do UX, que a gente vai aprofundar melhor na próxima aula, ok? Então vamos lá. A gente tem o design em si, e aí a gente tem as vertentes contemporâneas, que como eu falei, tem a vertente contemporânea do UX, design de produto, mas design de produtos digitais, e aí tem o business design e o design de serviço. E vamos falar então de UX design, né? E aqui o design de experiência do usuário, ou seja, UX design, ele é um processo que as equipes de design usam para criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes aos usuários. Isso envolve design de todo o processo de aquisição e integração do produto, incluindo aspectos de marca, design, usabilidade e função. Ou seja, o UX design ele tem um processo a ser seguido e ele tem uma finalidade. Ou seja, a finalidade de nós projetarmos elementos que contribuem com experiências significativas e relevantes às pessoas, né? E o UX design tem muitas dimensões e inclui várias disciplinas diferentes, como design de interação, arquitetura da informação, design visual, usabilidade e interação humano-computador. E aqui nesse slide eu coloquei esse guarda-chuva porque o pessoal fala muito sobre guarda-chuva do UX, né? E por que é um guarda-chuva, né? Porque quando você abre um guarda-chuva, tem esses vários arames, né? Esses vários arames que tem as pontas. E as pontas desses arames você consegue pendurar coisas. E você até pode customizar, né? Personalizar o seu guarda-chuva pendurando os apetrechos nessas pontas desses arames curvados, né? E o UX tem como ponta, né, desses arames todas essas várias disciplinas diferentes que eu acabei de falar. E de acordo com um estudo, né, do Oxford Journal Interacting with Computers, o objetivo do UX Design nos negócios, agora olhando mais para o lado business, né, do negócio, das empresas, é melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente, por meio da utilidade, facilidade de uso e prazer proporcionado na interação com o produto. Ou seja, à medida que o seu produto, né, o seu serviço provê uma boa experiência, né, aos seus clientes, né, aos seus usuários e satisfazem essa necessidade que eles têm por meio de utilidade, por meio da facilidade e do prazer de uso, você consegue fidelizar os seus clientes. E fidelizar os clientes significa que eles vão continuar comprando de você. E quando eles continuam comprando de você, você obtém lucro, né? Então o UX Design, o objetivo dele é trazer lucro para as pessoas usando esses meios que a gente acabou de discutir agora, né? E aí agora a gente tem o design de produto, só que o design de produto digital. E o design de produto, ele também é um processo, né? Só que ele é um processo de identificar oportunidades de mercado. E aí, a partir dessa oportunidade, a gente consegue definir claramente um problema. E a partir de identificação desse problema, a gente consegue desenvolver uma solução adequada para esse problema. E aí, validar essa solução com usuários reais. Porque a gente precisa saber
se o que nós projetamos, que nós desenvolvemos, faz sentido para os usuários, né? Se resolve um problema desses usuários. E o design de produto trata de soluções de problemas. Os designers de produto buscam melhorar as experiências dos produtos, resolvendo problemas complexos de design. Se você olhar para o design de produto como alguém que faz a sua solução para ser apresentável, olhe novamente. Eles estão aqui para ajudá-lo a identificar, investigar e validar o problema. Em última análise, ele ou ela está lá para criar, projetar, testar e entregar uma solução. Isso foi uma frase falada pelo Matthew Kostorfin, que é diretor de design na Equilibrio, né, que é um estúdio de design europeu, né? E aí eu destaquei algumas frases aqui, ou seja, solução de problemas, ou seja, o design tem que solucionar um problema. Muitas vezes pode ser um design de uma resolução de problema complexo, né? E segue um processo, né, de criar, projetar, testar e entregar a solução, né? E aí um excelente design de produto vai ajudar os seus usuários a encontrar superpoderes e ajudará a sua empresa a ganhar força. Vai agregar valor aos clientes, ou seja, por meio de benefícios, por meio de resultados que você vai prover a esse cliente, e também valor ao seu negócio, receita, aquisição de clientes, que é aquilo que eu falei, né, sobre o papel do UX design, porque todas essas outras disciplinas que eu vou falar agora, design de produto, business design, design de serviço, elas também estão fundamentadas no UX design, né? A gente acabou de ver que o UX design, finalidade como negócio, é agregar valor aos clientes para fidelizar eles. E uma vez que você fideliza um cliente, você consegue trazer valor para o seu negócio. E falando em negócios, né? Falando em empresas, tem o business design, né? E o que é o business design, né? O business design, ele fornece ferramentas e métodos para desenvolver e testar um modelo de negócios. Segundo a Rotman School of Business da University of Toronto, o business design é uma abordagem centrada no ser humano para a inovação. Ele aplica os princípios e práticas do design para ajudar as organizações a criar novos valores e novas formas de vantagem competitiva. Em sua essência, business design é a integração de empatia com o cliente, design de experiência e estratégia de negócio. Ou seja, é você conseguir desenvolver um modelo de negócio que seja lucrativo para a empresa, mas que também traga benefícios aos clientes, né? naquele usuário, né? Naquela pessoa que vai usar o produto dessa empresa ou que vai usar o serviço dessa empresa. Então, para isso você precisa ter empatia com esse cliente, ou seja, entender quais são os problemas, quais são as principais dores e necessidades desse cliente, projetar a experiência que vai se alinhar com a estratégia de negócio. E se alinhando com a estratégia de negócio, você consegue validar o seu modelo de negócio e vai trazer bastante lucro para a empresa. E aí os business designers, né, que são as pessoas que exercem essa profissão de business design, ajudam a criar a história de como o design vai se encaixar na estratégia geral da empresa, né, no modelo de negócio subjacente e em quaisquer riscos de implementação. E também garantem que grandes ideias de negócio possam gerar dinheiro para a sua organização e contribuir para o crescimento ao longo do tempo, que foi aquilo que a gente acabou de discutir, né, anteriormente. E aí, por exemplo, né, quais são os questionamentos que um business designer pode fazer para um CEO, CFO ou para qualquer camada de C-level ou stakeholder de uma empresa durante um projeto, né, de validação ou construção de um modelo de negócio? Ou seja, quem usaria os nossos produtos? Como é que nós vamos vender esse produto? Isso vai fazer a empresa ganhar dinheiro? O que torna essa ideia diferente de outras soluções nesse espaço, né? O que torna essa ideia diferente de outras soluções dos concorrentes, né? E aí a gente tem o design de serviço, que segundo a Service Design Network, o design de serviço é a prática de projetar serviços e ele usa uma abordagem holística, né? E altamente colaborativa para gerar valor, tanto para o usuário, né, para o cliente, quanto com o provedor de serviço, em todo o ciclo de vida do serviço. E aí a gente pode pensar sobre o provedor de serviço não só como a empresa, né, ou a organização que está provendo esse serviço,
mas também todas aquelas pessoas dentro da empresa que fazem parte de prover o serviço. Ou seja, dando exemplo no restaurante, o provedor de serviço principal é o restaurante. Mas dentro do restaurante nós temos o garçom, nós temos as pessoas que fazem a faxina, nós temos o chefe de cozinha, os auxiliares de chefe de cozinha, a pessoa que recepciona os clientes na porta e aloca uma mesa. Então a gente tem todos esses elementos, né? Elemento humano e também elementos não humanos, como a cadeira onde a pessoa vai sentar, a mesa, a toalha, os talheres, toda a prataria, né? Os copos, a própria comida em si faz parte desse ecossistema. Então o design de serviço engloba tudo isso. E aí, o que é, né? O design de serviço é sobre criar soluções sustentáveis e experiências ideais para os clientes em contextos únicos e para quaisquer provedores de serviços envolvidos, dividindo os serviços em seções e adaptando soluções para entender a todas as necessidades dos usuários do contexto, com base nos atores, localização e outros fatores. Ou seja, aquilo que eu falei, né? O contexto, né, que é inserido, no caso do nosso exemplo, é o restaurante. Os provedores envolvidos são aquelas pessoas, né? São aquelas pessoas envolvidas, né, na área de prover os serviços, que a gente falou. E também na localização, né? Ou seja, onde que fica esse restaurante, né? Em que bairro fica esse restaurante. E assim, o design de serviço é a atividade de planejamento e organização de pessoas, infraestrutura, comunicação e componentes materiais de um serviço, de forma a melhorar sua qualidade, a interação entre prestador de serviço e clientes. E o objetivo das metodologias de design de serviço é projetar de acordo com as necessidades dos clientes ou participantes, de modo que o serviço seja amigável, competitivo e relevante para os clientes. E aqui tem clientes ou participantes, né? Então os próprios clientes e os participantes do serviço, né? Que no caso dos restaurantes são o garçom, o chefe, o auxiliar de chefe de cozinha, a faxina e quem recebe, o recepcionista, né? E muito mais, sim. O design, como eu falei, que essa lista não é extensiva, e aqui tem muitas outras disciplinas de design, né? E aqui você pode ver que tem várias disciplinas do design, várias áreas a qual o design consegue ser aplicado. Então o design é uma disciplina muito ampla. E como eu falei, né, que eu me sinto incomodado quando eu vejo, né, aquelas propagandas de carro falando sobre o design, né? Existe design automotivo, né, que é o projeto, que é como você projeta um automóvel, mas o design em si não é só aquilo, né? Não é só aspecto visual, né? É muito mais. E aí, então, né, o que é design em si, né? Acabei de falar sobre as origens, as vertentes clássicas, as vertentes modernas e todas essas outras disciplinas, né, que tem, né, dezenas de disciplinas. Então, no final, o que é design? Então, vamos simplificar, né? Simplificando, o design é um método de identificação e resolução de problemas, seja um projeto arquitetônico, um folheto, um sistema de sinalização em um aeroporto, uma cadeira ou uma melhor maneira, né? Uma melhor maneira de agilizar a produção no chão de fábrica. O design ajuda a identificar e resolver um problema. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu, né, segue um processo, segue uma finalidade para você resolver um problema que você tem ou uma outra pessoa tem, e você consegue chegar numa solução para satisfazer as necessidades e dores daquela pessoa. Tá, e agora assim, o que é o designer, né? Que bicho é esse, né? Que é essa pessoa designer, né? E a gente vê, né, nas empresas assim, olha lá as pessoas dos post-its e canetinhas coloridas, olha só a pessoa chique do MacBook, né? Que designer geralmente sempre está usando um MacBook ou um Mac como uma ferramenta de trabalho. E aí também, olha só, faz um Photoshop pra mim, né? Ou seja, que geralmente a gente vê o design usando ferramentas gráficas, né? Com Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch, todas essas ferramentas para projetar experiências, né? Só que não, né? O designer, ele não é isso, né? Ele não é só isso, né? Tudo isso são ferramentas que o designer usa, né? Mas o designer, ele não é isso, né? Então o que ele é? Então na realidade,
o designer, ele é a pessoa que produz um design, é chamada de designer, né? A pessoa que produz um design é chamada de designer, que é um termo geralmente usado para as pessoas que trabalham profissionalmente em uma das várias áreas de design, né? Uma das várias disciplinas do design que a gente acabou de ver nessa aula. E geralmente especificando qual área está sendo tratada, né? Ou seja, vide as vertentes que a gente viu. Mas também como outros, como arquitetos e engenheiros. E aí a sequência de atividades de um design é chamada de processo de design. Ou seja, nós vimos que o design em si segue um processo, né? E esse processo segue vários métodos de design. E o processo de criação de um design pode ser breve, ou seja, pode ser um esboço rápido, ou pode ser um processo longo, né? E complicado, envolvendo considerável pesquisa, negociação, reflexão, modelagem, ajuste iterativo, ou seja, você vai iterar sobre o produto para melhorar ele e causando assim um redesenho, né? Um reprojeto daquele produto para tornar ele melhor. E é isso. E aqui tem algumas referências sobre todo esse conteúdo que eu passei para você, e eu vou ficar passando aqui agora um a um, né, de maneira mais demorada sobre as suas referências. Então você vai encontrar referências sobre UX Design, e aí eu recomendo que você acesse esses links, né, no material que eu estou deixando para você, sobre design de produto digital, sobre business design, sobre design de serviço. E é isso. E essa foi a aula, né, foi uma aula aí de cerca de 40 minutos. E como eu falei, né, é aula de verdade mesmo. Aqui você vai encontrar aulas com conteúdo denso, com conteúdo útil, com aula mesmo. Não vai ser só um vídeo, não vai ser só vídeo instrutivo. Vão ser aulas de verdade para que você tenha os fundamentos mesmo, né, os fundamentos de UX, para você conseguir construir os seus projetos de maneira profissional e caprichada, né, de maneira bem feita. Então, esse curso chama de Fundamentos de UX, porque a gente vai construir esses fundamentos, né? Essa base sólida, para daí você começar a construir outros tipos de conhecimento acima, e esses outros tipos de conhecimento vão ter essa base sólida, bem forte, e não vai desmoronar, né? Então, foi isso. Muito obrigado aí pela sua paciência, muito obrigado por estar interessado em crescer o seu conhecimento, e te vejo na próxima aula. Muito obrigado novamente. Olá, espero que você tenha gostado muito da aula. Um recado aí após a aula, um lembrete, na verdade. Se você está curtindo as aulas deste módulo e quiser apoiar todo o trabalho que foi feito e ter acesso a todos os materiais também das aulas deste módulo, considere adquirir a versão paga deste módulo. A versão paga está no link aqui, abaixo na descrição do vídeo. E também considere também se inscrever e ativar as notificações para ficar de olho aí e receber as notificações quando novas aulas e novos módulos forem lançados, tudo bem? Então, recado rápido, é isso aí, e vamos à próxima aula. Muito obrigado!